Bom dia, pessoal. Então, hoje, dando continuidade à análise da estrutura da culpabilidade, vamos tratar em um dos seus principais elementos em termos de discussão na dogmática penal, que é o erro de proibição, estabelecido no contexto do nosso Código Penal, no artigo 21 do Código Penal brasileiro. É o tratamento dado ao erro de proibição que nos permite reconhecer a adoção da teoria limitada da culpabilidade, uma vez que, como há uma distinção feita entre as discriminantes putativas por erro de tipo, que estão previstas lá no 20, parágrafo 1º, das discriminantes putativas por erro de proibição, demonstrando aí a adoção do dolo meramente psíquico, o dolo geral e psíquico, diferentemente do modelo híbrido do dolo normativo, faz nos entender que adotamos uma teoria limitada da culpabilidade e não a teoria extrema, onde o dolus malus presente não nos permite essa separação e toda discriminante putativa acaba também tratada a título de erro de proibição, na forma do erro de proibição indireto, que é o erro de permissão. O que seriam as discriminantes putativas? É a falsa percepção da legítima defesa, do estado de necessidade, daqueles elementos previstos lá no artigo 23 do Código Penal, como elementos de exclusão da antijuridicidade, portanto, elementos discriminantes, e atuando aí de forma a haver uma falsa percepção da presença desses elementos, eu poderia produzir uma fórmula de exclusão da pena conforme o artigo 20, parágrafo 1º, ou então conforme o próprio 21. Vamos aqui explicar. Se o sujeito pega uma quantidade de cocaína, pensando ser farinha, pensando ser sal, ele recai numa discriminante putativa, ele pensa que está dentro de uma hipótese regular de transporte regular, de um exercício regular aí de um direito, dentro daquela perspectiva lá do 20, parágrafo 1º. Agora, se ele pensa que aquela quantidade de drogas ela não se adequa à proibição normativa, ou seja, uma quantidade que não lhe permite responder por aquele fato, estaríamos dentro do erro de proibição do 21. Ou seja, uma coisa é a falsa percepção da realidade, outra coisa é a falsa percepção da norma. Na falsa percepção da realidade, nós estamos diante do erro de tipo. Na falsa percepção da norma, nós estamos diante do erro de proibição. A questão aí a que se põe é que no tocante à discriminante putativa, mesmo lá no 20, parágrafo 1º, ela se trata de um erro híbrido por conta das suas consequências. Enquanto, comumente, de acordo com o caput do artigo 20, o erro de tipo exclui o dolo, na discriminante putativa ele não pode excluir esse dolo, já que, como toda e qualquer ação é final, existe uma intencionalidade com relação à produção causal, né, daquela conduta, mesmo na atuação em termos permissivos, dados pelo Código Penal da legítima defesa do estado de necessidade, essa intenção tem que ser observada, no caso, por exemplo, da legítima defesa, no ânimos defendendo. Ou seja, eu repelir uma injusta agressão para defender bem jurídico próprio ou de terceiro, porque pode haver a legítima defesa de terceiro.
Dentro dessas circunstâncias, o que eu queria aqui colocar para vocês, eu não posso excluir esse ânimo, essa intenção de se defender. Porque se eu excluo algo que é substancial à legítima defesa, porque ela tem que se realizar também no plano subjetivo. Não são só as circunstâncias objetivas que se apresentam como legítima defesa, mas também há circunstâncias subjetivas de direcionamento do autor. A ação é boa porque ela é boa na sua representação, na sua intenção, naquilo que está ali previsto. É feito aquele exemplo que o Klaus Oxen dá de alguém que divisa na sala o seu inimigo, imaginando que ali havia uma oportunidade de pôr um fim a uma desavença antiga e matá-lo, e aí dispara contra ele e acaba realmente no ânimos necandi, na intenção de matar, produzindo o resultado que intencionava. Agora, por obra do destino, naquela ocasião em que ele vislumbrou apenas a silhueta do vizinho na janela, naquele exato momento o vizinho estava tentando matar a esposa, ou batendo na esposa. E o que objetivamente ele produziu acabou sendo uma legítima defesa do terceiro. Embora na intenção, no plano subjetivo, não era. Ele, na realidade, queria matar. E foi isso que ele produziu. E aí, óbvio que isso, no tocante às provas, é complexo. Dificilmente você provaria aí a persistência do ânimos necandi, e óbvio que o advogado iria optar pela ideia de que, desde o início, a ação foi uma ação de defesa do bem jurídico de terceiro, uma legítima defesa do terceiro. Não é? Mas, no plano teórico, aqui construindo essa hipótese, a gente observa que não houve uma intenção de defesa. Houve, de fato, um ânimos necandi, e desde o início se objetivava matar alguém. E, portanto, esse fato não poderia jamais estar justificado, nem poderia classificar-se aí como uma hipótese de erro de tipo, porque você não vai excluir, não teria como a gente nem analisar essa exclusão do ânimos, não é? Nessa hipótese específica. Mas vai que ele imagina que, pela situação fática, esteja existindo algum tipo de violência, sei lá, existe ali uma interpretação, talvez um casal num joguete aí próprio deles, faz-se entender que a mulher está sendo violentada ou a mulher esteja sendo agredida, e aí ele desfere algum golpe ou toma alguma atitude para impedir isso. Aí existe o erro de tipo permissivo, que é a discriminante putativa do parágrafo 1º do artigo 20. E aí eu não vou poder excluir esse dolo. Por isso que existem soluções que são extraídas de cada modalidade de erro lá no parágrafo 1º, porque ele não fala na discriminante putativa, em princípio, na exclusão do dolo, como fala no caput. Ele fala que é isento de pena o agente que, por erro justificado, imagina uma situação fática, tem uma percepção fática, essa é a falsa percepção da realidade, de uma situação, de um fenômeno que, se efetivamente estivesse ali existindo, justificaria aquela ação. Então, a primeira consequência, isento de pena, é uma consequência comum ao erro de proibição. Está lá no artigo 21. Porque a consequência do erro de tipo é excluir o dolo. A consequência do erro de proibição é a isenção ou diminuição da pena. Isso, para o erro de proibição inevitável, isenta-se a pena. Para o erro de proibição evitável, você exclui, você reduz a pena.
você reduz a culpabilidade. Existe uma culpabilidade diminuir, uma diminuição da reprovabilidade penal. Nós vamos analisar isso. O que eu estou colocando aqui é que as consequências do parágrafo 1º do artigo 20 são híbridas, porque, como não se pode excluir a intenção salvífica, está presente na ação presumidamente legítima desse autor, que tem uma falsa percepção da realidade, ele faz uma leitura equivocada dessa realidade, o que lhe autorizaria a essa conduta. Nessas circunstâncias, essa ação acaba, por um lado, isentando a pena. Mas, vejam os termos, né, que o artigo 20, parágrafo 1º, detalhadamente trata da situação concreta, quando ela estiver presente. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, essa primeira consequência não é a consequência que está no caput do 20, mas é uma consequência aproximada ao 21, ao erro de proibição. Na segunda questão, nós temos: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. É uma consequência, exatamente porque, em princípio, o erro de tipo leva à desclassificação típica e à atipicidade, já que, conforme o que a gente já analisou no parágrafo único do artigo 18, os tipos penais, eles são punidos na forma dolosa. A forma dolosa é a forma original. A forma culposa é excepcional, então a culpa é uma exceção, que deve vir expressamente prevista. Ora, se eu excluo o dolo de um tipo, há uma atipicidade. Eu levo o fenômeno para a atipicidade, em princípio. A não ser que haja uma desclassificação da figura dolosa para a culposa, quando essa culposa estiver expressamente prevista para aquela conduta. E aí uma outra consequência comum do 20 é que exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se ele vir previsto, se ele estiver previsto em lei. O parágrafo 1º, na segunda parte, mantém essa consequência. Por isso que se diz que as discriminantes putativas são um erro híbrido. Elas comungam consequência que é do erro de proibição com a consequência também do próprio erro de tipo, que, em princípio, não há essa desclassificação no tocante ao erro de proibição. O erro de proibição há apenas uma redução da pena, mas por aquela conduta proibida que foi praticada. Ele não leva a uma desclassificação para a forma culposa. Essa falsa percepção da norma não importa numa desclassificação subjetiva da conduta, no sentido de que altera do dolo para a culpa. Isso é uma consequência do erro de tipo igualmente. Está lá no 20 e está no parágrafo 1º, aí no tocante às discriminantes putativas. Bom, mas ao se fazer essa análise, né, com relação às discriminantes putativas, e tendo aqui claramente essa ideia, né, que está presente na construção, né, dogmática dessa perspectiva, né, que nós trazemos aqui do artigo 21 e como ele vem aqui apresentado, no artigo 21 eu tenho a seguinte redação: o desconhecimento da lei é inexcusável. Aqui é aquela presunção iure et de iure de que todos conhecem a lei. Todos imaginam quais sejam os elementos proibidos dentro de um território. Isso é uma presunção. Óbvio que
são tantas leis penais que dificilmente nós sabemos todas as condutas proibidas. Nós não temos essa noção. Até mesmo os professores de direito penal, né? Essa expansão legislativa leva... Existe até o fenômeno que nós sempre tratamos, né? Que é o cinturão penal. Você vai tratar de uma norma civil ou administrativa e sempre acaba nos últimos capítulos vinculando algumas proibições de natureza penal às condutas ali descritas ou às situações que ali, fáticas, que são ali tratadas. Esse fenômeno do enfecho penal, do enfecho punitivo, está muito presente nessa análise. Nós chamamos isso de cinturão penal. Esse fenômeno do cinturão penal, que é comum, traz realmente problemas no tocante a ter noção não só da existência dessas proibições, mas, igualmente, da validade ou vigência dessas proibições. Inclusive, há problemas relacionados às leis anteriores ao quadro constitucional de 1988. Pode haver um erro de validade, que é exatamente a noção da recepção constitucional ou não daquelas normas. E aí você pode incidir numa análise própria da Constituição e aí se desdobrar um erro de validade, um erro que é factível dentro dessa hipótese. Veja só. E apesar de existir essa presunção, nós sabemos que na prática isso não ocorre, principalmente para comunidades isoladas. Um tempo desse, uma repórter do Globo, antiga repórter do Globo, né, Eliane Brum, hoje ela está no El País, ela fez uma reportagem importantíssima sobre uma ilha no Pará, onde uma ilha fluvial, onde as pessoas estão ali isoladas há mais de 70 anos. Vieram do Ceará na época do auge do ciclo da borracha para trabalhar em seringais e ali acabaram se estabelecendo e foram abandonadas até por quem as trouxe e tiveram que dominar. São hoje povos da floresta. Povos da floresta não são apenas indígenas, né? Mas existem seringueiros que habitam já de maneira tradicional esses ambientes e ocupam essas áreas e sabem lidar de forma, inclusive, ecológica, né, com esse ambiente. São povos muito mais voltados a um espírito de conservação, que é lidar com os recursos que ali estão disponíveis de maneira ecologicamente equilibrada. E aí essa ocupação é uma ocupação, de certa maneira, até adequada com o passar do tempo. O problema é que essas pessoas não tinham nem noção de quem era o presidente do Brasil quando foram redescobertas. Sabiam falar um português que, em termos linguísticos, era muito aproximado daquilo que se falava no Ceará nas décadas de 20 e 30 do século passado. Imagine isso, né? Como o tempo para em alguns locais. É óbvio que presumir que conheçam as leis desse nosso Estado soberano torna-se, de fato, uma presunção no tocante a esses indivíduos. Então, em algumas circunstâncias concretas, exatamente tendo noção dessas dificuldades, criou-se a possibilidade, por exemplo, da atenuação da pena, aqui do artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 2, o desconhecimento da lei. Ela não vai levar a uma isenção da pena, em princípio, ela não é uma causa que eu possa afirmar numa situação concreta.
eu não sabia que essa lei existia e que esse fato estava ali, vedado ou proibido. Eu não posso levantar isso. Mas, em dadas circunstâncias, eu posso trabalhar no contexto, reduzindo aí a reprovabilidade, atenuando a pena com essa atenuante genérica do artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Então, o desconhecimento da lei, em princípio, ele não é mesmo uma causa que leva à exclusão da culpabilidade, à isenção da pena, por si só, mas ele pode atenuar a pena na sua forma genérica lá, né, da atenuante genérica lá do artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Essa é uma primeira questão que nós extraímos daí. E aí pode surgir também aquela dúvida, então, professor, qual a diferença do desconhecimento da lei para a questão relacionada ao erro de proibição? Poderia até me servir aqui, acho que vocês, em Introdução ao Direito, trataram da teoria egológica lá do Cossio, na perspectiva da norma profunda, que está como conteúdo próprio de uma normatização, dos seus aspectos periféricos, da forma como ela se apresenta. Tem alguns professores que tratam da teoria do sonho de valsa, né? O sonho de valsa tem um recheio e tem um formato comum que me permite identificar. Tem um bombom parecido que é o serenata de amor, né? Na verdade, um ou outro são trufas, né? São formas trufadas. E aí uma trufa tem uma coisa comum. Você já sabe mais ou menos o que é a forma, e aí você vai ter lá o recheio. Ótimo. Isso aí está dentro de como a norma chega ao seu interior, às vezes se divergindo ou se diversificando em relação àquilo que ela apresenta exteriormente. Mas não vamos tratar da teoria do sonho de valsa, que eu prefiro outro elemento hoje em dia que ele traz mais impacto, né? O chamado elemento coxinha, né? Ou seja, você tem lá uma coxinha na sua forma e ninguém pode hoje alegar que desconhece uma coxinha, principalmente no contexto brasileiro, né? Todo mundo mais ou menos sabe como a coxinha ela se apresenta e ela tem essas características que são comuns. O que hoje, se a gente não for atento, pode incidir em morder a coxinha com sabor que nós não desejamos. Hoje tem coxinha de todo tipo, né? Coxinha de frango, frango catupiry, coxinha de camarão, coxinha de charque com catupiry, e até, pasme, de chocolate, que deve ser horrível, né? Mas tem. Né? Tem coxinha de todo tipo de conteúdo. E aí é que está. Se você não se informa, essa questão que tem que estar presente no contexto da análise do erro de proibição é a acessibilidade normativa que vem da potencial consciência, da possibilidade de tomar conhecimento acerca do conteúdo daquela forma, daquela norma. Se você não se informa, você não atinge a profundidade da norma, né, no campo penal, ou se você não se informa, morde a coxinha errada. E a coxinha vai ter o mesmo formato, aí você acha que é de frango, está mordendo a de charque catupiry, aí é um erro bom. Se for de chocolate, é péssimo, né? Você esperando algo salgado, vem algo muito doce e que vai te trazer algum tipo de transtorno. É a mesma questão aqui no tocante à norma. A gente não pode alegar o desconhecimento da forma da lei, mas às vezes a gente pode ter uma falsa percepção do seu conteúdo interior, daquilo que efetivamente se traduz como algo proibido. Por isso que se diz que mais do que a inimputabilidade, e isso já os autores mais recentes, né? André Stefan tem um exemplo que eu acho adequado. A história de um silvícola, de uma comunidade isolada, que quando já tem mais de 18 anos, vem, por acaso, a ter o primeiro contato com um meio urbano,
da estrutura da nossa sociedade, não fala a nossa língua e observa alguns passarinhos presos no mercado e revolta-se com isso e quebra as gaiolas. E aí ele não vai responder por dano, ele não vai responder nos termos do artigo 63 do Código Penal, porque a percepção de conteúdo que ele tem dentro desse choque cultural é outra. Ele não vai poder, como qualquer brasileiro, mesmo que mora numa comunidade isolada, alegar que desconhece a lei. Mas ele pode, sim, incidir sobre essa percepção da norma, essa falsa percepção da ilicitude. Na realidade, aquele fato choca a forma cultural com a qual ele se desenvolveu. Então, existe aí uma falsa percepção de conteúdo, do valor intrínseco, do valor profundo daquela conduta, daquilo que está ali se apresentando. Então, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta a pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aquilo que falávamos anteriormente, o erro de proibição ele é inevitável ou excusável, aí muda. Inevitável ou excusável. Excusável significa desculpável. Inevitável ou excusável isenta a pena. E aí, de fato, exclui a culpabilidade, exclui a reprovabilidade do autor. Eu não posso reprovar o autor dentro dessas circunstâncias. Agora, se é evitável, se ele poderia ter superado com maior cuidado, mas observe-se que há, de fato, alguns obstáculos para essa acessibilidade normativa, para essa compreensão, você vai reduzir a culpabilidade, aí é uma causa de culpabilidade diminuída de 1/6 a 1/3, conforme a segunda parte daquilo que vem disposto aqui no artigo 21 do Código Penal. Então, ao tratar do erro de proibição, estamos definindo um elemento extremamente relevante para a exclusão da culpabilidade. Thaís, pode falar. Professor, então o desconhecimento da lei no artigo 65 é o mesmo sentido do que o senhor explicou da teoria da coxinha, não é? Não, Ou não? eu uso para o próprio 21. O desconhecimento da lei, lá no artigo 65, é exatamente porque na primeira parte do 21 já vem dizendo que não se pode alegar que se desconhece a lei. Agora, eu posso alegar que eu acho que aquela conduta ali não é proibida. Não é? Essa questão é que... Vou colocar aqui num erro diferencial entre o erro de tipo e o erro de proibição. Vamos supor que um importador de grãos faça uma importação de um milho e há uma vedação em termos de portaria a certos produtos transgênicos, o que faria ele incidir lá na lei dos crimes ambientais, na introdução no Brasil de um organismo geneticamente modificado, o que é proibido. E aí ele poderia responder criminalmente por esse fato. Só que são duas hipóteses de análise para um caso concreto. Conversando, a gente vai extrair que erro existiu. Ele importa o milho M1, vamos supor que é uma classificação. Ele importa a classificação do milho M1, que era autorizada, e a turma embarca o M2, que é realmente um geneticamente modificado. Então, aí existe uma falsa percepção da realidade por parte dele. Ele imagina que está trazendo, porque o milho, quando você olha para ele, é tudo igual. Você não vai saber que tipo de classificação, só pelo olhar, né, o campo visual, que milho trata-se aquele. Quando chega aqui, se descobre que ele importou o milho geneticamente modificado. Efetivamente, ele praticou
a realidade. Ele praticou o que está, o indício, né, daquela conduta lá típica. Só que quando eu vou avaliar, não existe aí dolo, porque ele representou a importação da classificação correta. Vai existir a exclusão do dolo pelo erro de tipo. Nessa hipótese, nós estamos no artigo 20. Agora, desde o início, ele pretende importar o M2, pensando que o M2 não é proibido, porque não estaria dentro dessa classificação. E aí o M2 chega aqui no Brasil e se disse a ele que era proibido desde o início, não é? Ou seja, não há uma alteração da percepção da realidade, existe apenas uma falsa percepção normativa. Ele está incidindo no erro de proibição. Aí eu tenho que saber a acessibilidade normativa dele. Você tinha condições de ter se informado. Se, de repente, uma das instituições responsáveis, né, pelo controle desse tipo de operação autorizou a importação, como é que eu posso exigir dele? Isso seria um erro de proibição inevitável, isentaria a pena, embora a conduta em si ela mereceria algum tipo de controle. Esse milho vai ser queimado, vai ser incinerado, não vai poder circular. Existe uma série de consequências aí que podem se desdobrar também no campo administrativo e civil. Mas no campo penal, eu não teria como reprová-lo por essa falsa percepção da norma, já que houve uma dificuldade aí, já que o próprio órgão responsável emitiu uma nota equivocada, e aí o informou equivocadamente. Pode até, de repente, nem o órgão ter se pronunciado e essa falsa percepção ter partido dele, né? Mas em nenhum momento, nem num caso, nem no outro, ninguém alegou que desconhecia a lei dos crimes ambientais, entende, Thaís? Ou seja, isso aí não cabe. É o tipo de alegação que não vai caber. Cabe essa alegação da falsa percepção da realidade ou da falsa percepção da norma. A falsa percepção da realidade como erro de tipo, a falsa percepção da norma como erro de proibição. Então, são circunstâncias que, no campo prático, a gente observa, né, que existem, né, em diversas ocasiões. A classificação do erro de proibição, o erro de proibição direto, ele recai exatamente sobre a conduta proibida, propriamente essa extensão que o sujeito, por exemplo, ache que, recebendo uma ofensa contra a honra, tem o direito de desferir golpes e ferir, lesionar o ofensor. E acredita que essa repulsa é legítima, existe aí uma legítima defesa da honra. E óbvio que isso seria um erro de proibição indireto, que é um erro de permissão. Mas ele, por exemplo, nesse caso do importador, acredite que esteja fazendo algo regular, adequado, e não está. E aí você tem um erro de proibição direto. Não é? Ele imagina uma conduta que não estaria permitido a ele, autorizado, a realização dela. Quando recai sobre a própria proibição contida na norma, é o erro de proibição direto. Quando recai sobre discriminantes putativas, for sobre uma falsa permissão, é um erro de proibição indireto, o chamado erro de permissão, erro permissivo. Quando recai sobre um dever de agir, uma obrigação, um médico que imagina que aquela doença não é de notificação compulsória. Ele tem uma falsa percepção dessa análise, né, que ele faz. Se o diagnóstico é errado, é erro de tipo. Se há uma falsa percepção, ele faz o diagnóstico correto, mas imagina que não há necessidade de notificar aquele caso. E há uma falsa leitura da norma mandamental.
E aí existe o que nós chamamos de erro mandamental, porque a omissão de notificação é uma omissão de um dever. Você descumpre uma norma imperativa. O que existe aí é um dever de agir. Portanto, não é um erro de proibição nesse sentido clássico. É um erro mandamental, é um erro com relação à ordem de agir presente na norma. Dentro dessas circunstâncias, essa classificação do erro de proibição entra dentro dessa perspectiva do erro mandamental. Bom, uma outra discussão que, sim, o erro de subsunção dá-se muitas vezes até por conta de uma consulta, onde o sujeito é mal orientado. O advogado orienta equivocadamente, por exemplo, que não existe uma determinada hipótese de fraude. É aquela hipótese do erro lá da classificação do sujeito tomar refeição sem recursos, né? Então, vamos aqui para o artigo 176 do Código Penal, onde nós temos tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. E aí há quem diga que trata-se de fraude que atinge a população pobre, né? Se o sujeito... existe, inclusive, uma fórmula privilegiada que está aí presente, que é de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa, para essas condições, para essa situação aí. E aí alguém diz, olha, a gente vai fazer hoje a festa do dia 11 de agosto, o dia do Pendura, e queríamos saber se é possível nos dirigirmos a um restaurante, ali a gente vai fazer o discurso, vai pendurar a conta e dar no pé. Ninguém paga. Se desde o início você sabe que não vai pagar, ainda que você mostre, eu não tinha provisão de fundo, vou mostrar minha carteira e dizer que eu não tinha, e aí essa situação cairia na fórmula menor, do tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Não. Nesse caso, o que se está praticando é um erro de subsunção. Na realidade, a norma aí passa a ser 171 mesmo, é o estelionato na sua forma, porque desde o início você já se dirige a um ambiente querendo provocar esse prejuízo e obter para si ou para outro em vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No 176 seria o caso, porque tem gente que pensa o seguinte, então eu não vou... Não se trata aí de praticar um ato ilícito. Eu tenho dinheiro, aí mostra lá para o garçom que tinha o dinheiro para pagar, só não quer pagar. Ora, mas se desde o início você sabia que ia tomar essa refeição sem pagar, você já estava querendo obter para si ou para outro uma vantagem ilícita, é 171 do Código Penal, não é 176. O que você produziu aí foi um erro de subsunção. Diga aí, Bruna. Eu não estou escutando. Escutou agora? Pronto, agora sim. Pessoal, nesse exemplo, por exemplo, se uma pessoa vai no restaurante, aí não tem dinheiro, mas tem cartão, e acha que no restaurante aceita cartão, só que quando vai pagar só aceita dinheiro. Isso seria um erro de proibição por ser falta? Não, aí é mais para a questão faltou o dolo, né? É um erro de tipo, não é uma... Porque todos esses fatos são fatos dolosos. Você hoje imagina que o cartão é de uso universal, né? O dinheiro hoje é plástico, ninguém usa... Daqui a pouco nem vai ser mais, vai ser Pix celular, né? Já está vigorando isso aí. As lojas têm Pix, é uma onda.
E a gente não tem mais essa... Nem o cartão, coitado, vai subsistir dentro dessa... Foi muito rápido a alteração. Hoje ninguém aceita mais cheque, né? Tudo tem que ser no cartão. De qualquer forma, as representações, né? Ela vai... comprou 2,50 pelo Pix. Exatamente. Tudo hoje está dentro dessa dinâmica, né? Veja só, esse aí não seria nenhum caso de erro de proibição, nem propriamente o erro de tipo, porque nós estaríamos numa circunstância que excluiria aí o dolo, né? Essa sua situação específica que você traz, Bruno. E aí a pessoa, na realidade, imaginou, e não é punido, nem o estelionato, nem o 176 é punido na forma culposa. Só são punidos na forma dolosa. Então, essa desclassificação não levaria à punição da conduta. Essa é a primeira questão do erro de subsunção, é você se imaginar dentro de uma circunstância que não... A grande maioria dos erros de proibição são erros de subsunção, né? Onde você imagina que não está aquela conduta subsumida no conteúdo proibitivo da norma, quando na realidade ela está. Você talvez só tenha alterado a circunstância onde se iria inserir o conteúdo proibido. Mas existe também o erro de validade, que de repente alguém escuta a notícia de que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa, dos crimes contra a honra produzidos pela lei de imprensa. Coisa que hoje eu até acho que nesse formato essa análise da não recepção constitucional, não foi nem a declaração de constitucionalidade, declarou a não recepção constitucional das normas que estão ali estabelecidas na lei de imprensa. E aí algum jornalista escuta isso e diz, agora então eu posso malhar, posso produzir um artigo metendo, digamos assim, atacando, né, a dignidade, o decoro das pessoas que eu pretendo atacar, e isso não é mais criminalizado. Não é assim. Existem alguns limites para a própria liberdade de expressão. O limite é dado exatamente por esse alcance típico de algumas condutas, e o fato de não estar previsto na lei de imprensa desloca de volta aquelas condutas, porque, na realidade, a lei de imprensa só qualificava pelo meio, pela ampla divulgação alcançada, né, nesse meio, era uma forma qualificada da forma comum dos crimes contra a honra que estão previstos no Código Penal, do artigo 138, 139, 140, que continuam aqui previstos, e ainda é possível se produzir. Se vai se produzir num artigo impresso, num artigo difundido também em mídias digitais, não altera o conteúdo proibitivo e a possibilidade de imputação, de atribuição dessa responsabilidade. Portanto, é o tipo de um erro de validade que, no máximo, faria aí uma redução, porque propriamente evitável, também tem essa questão. A maior parte dos erros de proibição são evitáveis. Basta se informar. Já que não há ideia, o dolo não é mais um dolo híbrido. E aí você exigiria, no momento da ação ou omissão, uma consciência atual da ilicitude. Isso não é exigido.
basta que haja uma potencial consciência da ilicitude, ou seja, a possibilidade de reconhecer e conhecer o ilícito no momento da atuação. É aquela história lá da enfermeira que migra da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, o exemplo trazido por Welser, de que na Alemanha Oriental o aborto era permitido, na Alemanha Ocidental, não. Quando ela sai da Alemanha Oriental, ela está grávida. Ao vir para a Alemanha Oriental, sai da Alemanha Oriental grávida, chega na Alemanha Ocidental. Ao chegar na Alemanha Ocidental, ela, após algum tempo, pratica aqui o aborto, né, na área ocidental. Óbvio que esse exemplo hoje, com a reunificação da Alemanha, não teria mais sentido, mas é aquela hipótese de que o aborto não tem uma normatização uniforme, né, em todo o mundo, em todo o globo. Ela deveria ter se informado. Ela atuou com a referência da autorização da permissão que lhe é dada pelo país de origem, pelo ambiente, né, que ela vivia antes, né, de praticar esse aborto. Mas ela, nessas circunstâncias, o que ela vai provocar quando o aborto ocorrer, ela ainda vai poder ser responsabilizada pelo fato, porque havia acessibilidade normativa dada pela questão da linguagem, seja alemão, se fala na Alemanha Oriental e na Ocidental, a ideia de que não há uma uniformização normativa, e que ela poderia sim ter se informado acerca da matéria. Então, há presença da potencial consciência da ilicitude nessas circunstâncias. Portanto, esse erro de proibição aí é vencível e apenas levaria a uma reprovabilidade diminuída no contexto brasileiro de 1/6 a 1/3 da pena, conforme o artigo 21, mas não a exclusão da sua responsabilidade. Portanto, ela não teria excluída essa responsabilidade. Muitos autores até condenam isso, porque dizem que essa teoria se vincula muito mais à teoria clássica retributiva da pena do que a qualquer prevenção ou fim que a pena possa ter, diante de alguns fatos onde eu deveria também me interrogar acerca da necessidade da pena. É isso que o Klaus Hoxing coloca. Nem sempre a intervenção é necessária para cumprir os fins estabelecidos dentro de um programa político criminal. Então, nessas circunstâncias, eu poderia me interrogar de se essa mera retribuição, sem qualquer fim, sem qualquer tipo de necessidade de intervenção penal, não criaria mais distúrbios. É por isso que muitos autores se posicionam pela necessidade de se reformar alguns desses elementos que nós tratamos como culpabilidade e passar para uma outra análise, que não é apenas a da reprovabilidade do autor, mas da necessária responsabilização dele dentro de um veículo mais objetivo. Né? Voltar novamente a um outro elemento, que seria o elemento da necessidade dessa atribuição da responsabilidade no contexto social. Portanto, já existem outras teorias aí sendo formuladas, né, a partir de Jeschek, mas posteriormente Klaus Hoxing, onde a culpabilidade vem sendo questionada dentro dessas circunstâncias. Eu diria a vocês que uma outra questão que também traz algumas dúvidas é que, quando nós estudamos tipo e tipicidade, nós vimos que os tipos não são formados apenas por elementos descritivos objetivos. Eles têm os elementos subjetivos, principalmente dolo e a culpa, né, que estão aí presentes, e alguns tipos têm elementos de ordem normativa, indevidamente, injustamente.
esses elementos de ordem normativa na descrição típica trazem dúvidas sobre se o sujeito faz uma avaliação inadequada desse elemento normativo, se isso seria erro de tipo ou erro de proibição. Welsel, que é o autor original da teoria normativa pura, via neles um erro de proibição e tornou-se, com o tempo, uma corrente minoritária. Hoje, a corrente majoritária diz que se incide ainda sobre os elementos que compõem o tipo, ainda que esses elementos que compõem o tipo sejam de ordem normativa, como no caso do ultraje ao pudor público, a ideia do ultraje ao pudor público, que é realmente a prática do ato obsceno, promovendo esse ultraje ao pudor público. Eu vou ter que fazer uma avaliação de tipicidade aberta com elementares normativas aí para se avaliar, mas se o sujeito imaginou que não estava produzindo absolutamente nenhum ultraje, ou se esse deslocamento leva a uma outra tipicidade, feito um doido lá em Pernambuco que comprou uma cama elástica para dentro do apartamento, aí ó, ainda bem que o apartamento mais antigo tinha um pé direito alto, né? E ficou na varanda pulando nu, né? E isso na frente de outros prédios, e aí o pessoal interviu, foi bater a polícia militar lá e tudo, e isso era o 233 ou não, era o traje ao pudor público ou não, ele fazia essa avaliação. E ele disse, eu estava no meu apartamento, cheguei bebo em casa mesmo, me animei, fui pular lá na mesa elástica e acabou acontecendo isso. Realmente leva a uma exclusão, mas ele não pode, né? De certa maneira, é importante esse tipo de intervenção, porque ele não pode estar pulando, mesmo na varanda, porque é um local exposto ao público, ainda que ele acha que está dentro da sua casa, essa exposição pode provocar esse ato obsceno. Né? Tá lá, lugar público, aberto ao público ou exposto ao público. A varanda do apartamento está exposta. Então, ele não poderia ter essa performance, né? Dentro do seu apartamento. Então, dentro dessas circunstâncias, é lógico que eu vou fazer essa avaliação e o que pode aí surgir é um erro de tipo, onde se exclui o dolo. Munhoz Conde fala isso, que como o erro de tipo precede o próprio erro de proibição, na análise, é melhor tratar essas hipóteses como erro de tipo. Se elas não subsistirem enquanto erro de tipo, é que eu faço a avaliação do erro de proibição. Mas se existem como elementos normativos, descritivos do tipo, e a exclusão deles, ou de algum deles, leva a uma representação inadequada da conduta e uma falsa percepção dessa realidade, eu vou trabalhar como erro de tipo, porque a percepção que ele teve foi realmente uma conduta autorizada, né, que não estava disposta, né, dentro dessas circunstâncias. Isso vai ser analisado aí como erro de tipo, e, portanto, se exclui o dolo, e aí essas elementares normativas não seriam propriamente erro de proibição, certo? Então, hoje a corrente majoritária é essa, defendida por Munhoz Conde, não é nem a do autor original da teoria, que é o Welsel, é a de que essa falsa representação das elementares normativas de um tipo levam a um erro de tipo e à exclusão do dolo. Portanto, é assim que hoje nós fazemos essa análise. No parágrafo único do artigo 21, nós temos: considera-se evitável o erro que a gente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. É uma classificação com relação ao erro de proibição evitável. Ele vem aí bem descrito, exatamente para que as pessoas entendam que a ideia da reprovabilidade penal
não diz respeito, inclusive isso aqui vai representar exatamente a não adesão ao modelo híbrido do dolo. O dolo realmente é um dolo psíquico, meramente, e a questão do dolo normativo, essa cisão que leva a potencial consciência da licitude, ela não vai apresentar um efeito mais nocivo na análise, né, na maneira como nós reprovamos ou não o autor de uma conduta, porque basta a potencial consciência da licitude. Essa atualidade, por exemplo, naquele exemplo lá da enfermeira, se eu fosse a analisar conforme a teoria de Frank, psicológica normativa, onde o dolo ainda tem essa formação híbrida, eu iria excluir a reprovabilidade dela. Ela não poderia ser reprovada, porque a referência de atuação dela ainda foi a norma do país de origem. Coisa que hoje, dentro dessa teoria limitada da culpabilidade, que é a que foi incorporada, veja a nota 17 da nossa... É muito boa essa... Eu não sei se eles... colocaram. Foi escrito, né, por Francisco Campos. Francisco Campos, na realidade, coloca uma exposição de motivos, né, para a parte geral e para a parte especial do código, né? Nós temos o Ibrahim Campos para a nova parte geral, aliás, o Francisco Campos ainda do Código de 1940. Ibrahim Akel do Código da Reforma de 1984. E aí, na nota 17, né, tem a exposição de motivos da nova parte geral do Código. É muito bom ler a exposição de motivos, porque a gente aqui tem a base teórica, né, onde se formou, ainda que você vai fazer críticas, que você não concorde, não é obrigado a concordar, né, com o que está aqui disposto, né, mas existe as bases, né, que serviram de referência para adotar os institutos. Então, veja o que diz o artigo, a nota 17, dessa exposição de motivos da nova parte geral de Ibrahim Abi Akel. Todavia, no tratamento do erro, que o princípio nulo crime, sine culpa, vai aflorar com todo o vigor no direito legislativo brasileiro. Com efeito, acolhe o projeto nos artigos 20 e 21 as duas formas básicas de erro construídas pela dogmática alemã. Erro sobre elementos do tipo Tatbestand des Richtung e o erro sobre a ilicitude do fato, Verbotsrichtung. Né? Definiu-se a evitabilidade do erro em função da consciência potencial da ilicitude, parágrafo único do artigo 21. Mantendo-se no tocante às discriminantes putativas a tradição que admite a forma culposa. Porque se as discriminantes putativas fossem apenas discriminantes putativas de erro de proibição, não há essa admissibilidade da forma culposa, eu teria que reduzir apenas a pena dentro da forma dolosa, né? Que é o que ocorre normalmente com o artigo 21. Por isso que a gente adotou a teoria da culpabilidade limitada, em sintonia com a denominada teoria limitada da culpabilidade. Culpabilidade é a problemática do erro jurídico penal. É um artigo de Francisco de Assis Toledo, que é outro autor que, principalmente na parte da teoria da norma penal, eu indico bastante, porque foi ministro do Superior Tribunal de Justiça,
e tinha uma base dogmática muito bem elaborada, embora ele seguisse a corrente, né, normativa de Edmund Mesger. Hoje a gente tem algumas questões, né, que se coloca nisso aí, mas em termos dogmáticos, o texto Princípios Básicos de Direito Penal, que é o trecho de Francisco de Assis Toledo, é muito bom. Até essa parte de teoria jurídica do crime. Quando passa para a teoria da pena, o melhor é Bittencourt, né? Ele consegue ser o mais completo em termos daquilo que trata. Mas o André Stefan também ele traz toda esse manancial aqui. Eu tenho algumas discordâncias com relação ao tratamento de um ou outro instituto, mas nessa questão relacionada ao erro de proibição. Então, vejam, a exposição de motivos da parte geral, o 17, ele vai basicamente dar a tônica de todo o conteúdo da aula de hoje, né? Ou seja, essa fórmula trazida pela nota 17 dessa exposição de motivos traz o conteúdo da aula de hoje. Por isso que eu digo que é extremamente relevante a vocês lerem essa exposição de motivos. Óbvio que algumas questões com o novo quadro constitucional, com a análise de recepção ou não de determinadas interpretações foram superadas. Mas a gente precisa ter essa referência da origem das ideias, né? Onde se tomou por base aquele conceito. E aí essa análise da exposição de motivos é importante. No tocante ao erro de proibição, basicamente era isso que a gente hoje tinha para falar a vocês. Alguma dúvida, alguma questão a mais que vocês queiram esclarecer? Natália, Maria Luísa, está todo mundo por aí. Tem hora que a gente parece nesse período remoto que está numa sessão espírita, né? Que a gente fica... Sim, eu falei NUT. Sim, NUT é bom. Agora, com a ressalva, quando vocês forem, não aqui. Aqui, academicamente, vocês devem ler todos e ter a máxima experiência, né, em termos de autores e de referências. NUT é muito bom. Agora, ele toma um posicionamento que é muito centrado. É como se o Tribunal de Justiça de São Paulo se bastasse, né? Ele também é um arquivo jurisprudencial, como, infelizmente, hoje quase todos os autores o são. Mas, como arquivo jurisprudencial, ele acaba sendo um bom arquivo, porque, em alguns pontos, não todos, eles têm uma voz discordante, né, dos próprios tribunais superiores e do resto do Brasil. Então, ler com essa ressalva, com esse cuidado, porque ele é uma corrente minoritária, não é? Sanches é bom também. O NUT tem essa questão, ele assume realmente a ideia de passar como o Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo os casos. Isso é muito bom, isso é importante. Acredito que a gente deveria fazer, até aqui na Paraíba também, alguns autores começarem a se aproximar da Câmara Criminal, para divulgar mais o trabalho, né, do jurisprudencial dos tribunais. Mas o problema é que isso, às vezes, assim, talvez numa banca de concurso lá de São Paulo, ótimo. Agora, na forma geral, vocês podem sofrer algum tipo de questionamento, muito embora
no tocante a NUT, ele bota a posição dele, bota a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas bota a posição, aí depende também da forma como você estuda, porque se você for estudar só referindo a posição lá do autor e não observar, ele nesse ponto é didático, e aí permite vocês assumirem as outras posições igualmente, de maneira que não necessariamente você vai seguir aquela posição dele. Então, nesse ponto, eu acho que ele até consegue ser didático e consegue transmitir um bom conteúdo, um bom volume de conteúdo, que é interessante, sim. Eu até acho mais bem elaborado do que alguns textos que ultimamente a gente tem observado na área penal. Embora, eu confesso, em termos de teoria da pena, a Bittencourt é imbatível porque ele conseguiu, é o trabalho dele de doutorado, ele conseguiu aprofundar e aí ele consegue ter, ao mesmo tempo, didática e muito conteúdo naquilo que ele trata, tá certo? E, como eu disse, teoria da norma penal, também gosto do Aníbal Bruno, do Francisco de Assis Toledo, mas isso vocês já passaram, que é Penal 1. Né? Penal 1, eu acredito que essas referências clássicas, elas são boas, né? Principalmente Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, Francisco de Assis Toledo, são autores que ainda hoje contribuem para o debate. E parte deles, como é o caso de Aníbal Bruno, despreocupado com essa história de ser um arquivo jurisprudencial, continua ainda naquela performance do sujeito que estuda aqueles conceitos, né, que trabalha com aqueles conceitos de maneira a aprofundá-los. Não é apenas um repetidor do costume de decidir dos tribunais, e o Eros Roberto Grau tanto reclamou, né, disse que não fazia mais sentido comprar manuais de direito constitucional, porque eles só trazem aquilo que o próprio Supremo decide em termos constitucionais, ninguém constrói doutrinariamente nada. Então, era melhor já partir para os anais do Supremo e os livros, né, de jurisprudência, e evitar os manuais, né? Porque já não fazia mais sentido, já que eu posso extrair isso diretamente do STF e, quando muito, no campo penal, também na interpretação da legislação do STJ, ou seja, dos dois tribunais de sobreposição. E, normalmente, os concursos fazem isso, eles só tomam por referência as decisões adotadas por esses tribunais. E aí, quando você tem um autor que, ainda que continue dentro dessa perspectiva de arquivo jurisprudencial, trata de uma jurisprudência mais local, ele se torna um autor importante, né, no sentido da gente dialogar com outras formas de ver o direito, de aplicar a norma. E aí é isso que ocorre com o NUT. Mas isso não significa que a gente esteja bem em termos de doutrina. A gente, depois que, mesmo muitos doutrinadores como Basileu Garcia, Nelson Hungria, Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, sei lá, você tem aí uma série de autores que fazem falta hoje. Né? As reflexões, o formato como essas reflexões eram produzidas. Hoje, com uma certa independência, ainda você encontra Lênio Streck, por exemplo, com um ou outro conceito penal, ele consegue detalhar isso fugindo do lugar comum na questão da exposição das ideias, ou seja, discordando dos tribunais e mostrando outros caminhos interpretativos. Não é? Então, isso também, para quem gosta de ler o Conjur, tem uma série de autores que podem contribuir nessa análise. Né? Lênio Streck, Auri Lopes Júnior, Luiz Cauã Lopes,
são autores que você pega um tema, agora são temas específicos, e aí você faz a análise daquele tema dentro dessa perspectiva. Bom, gente, hoje realmente a gente está andando bem, né, dentro da sistemática, e concluímos nessa análise do erro de proibição. Assim que eu editar a aula, eu repasso para vocês, tá bom? Vou ficar mais um tempinho para essa edição da aula e repasso, porque aí permite assistir novamente e trazer novas dúvidas. E o importante é que vocês vão fazendo essas leituras, não se acanhem de perguntar lá no grupo, pode perguntar, e a gente, na medida... Às vezes eu não dou aquela resposta imediata, porque a gente não está 100% naquele horário ali disponível, mas fica lá registrado. Se eu demorar muito, volta a incomodar, mas se não, eu vou dar essa resposta e a gente vai dialogando lá pelo WhatsApp também, pelas redes, né? Infelizmente, o período remoto causa esse transtorno, mas a gente tem várias oportunidades de participar também de eventos, né? Eventos remotos, as bancas estão ocorrendo de dissertação, de teses, né? De forma remota. Era bom que vocês fossem analisando aquilo que o CCJ está na página. A Anne tem sido muito cuidadosa na divulgação da página, né? É o mérito dela. Observar lá essas divulgações para participarem de eventos, né? E com isso irem somando esse conteúdo aqui, tá bom? Então, um abração, até amanhã, né? Amanhã de manhã, nesse mesmo ambiente virtual, estaremos. E passo também mais ou menos 10 a 15 minutos antes o link, tá bom? Tchau vocês, até amanhã. Até amanhã, professor.